Sejam muito bem-vindos, tá bom, ao nosso simpósio. O livro que nós vamos estudar nessa noite é Quando Ajudar Machuca. Só que aqui nós vamos trazer em 15 minutinhos, 20 minutinhos no máximo, uma exposição de cada capítulo. Não vai dar para falar tudo. Então a ideia é despertar você para conhecer esse livro e depois você vai poder pegar ele ali na biblioteca. O primeiro capítulo, ele fala por que Jesus veio à Terra. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Lucas 4, versículo 17. Então lhe deram o livro do profeta Isaías e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Essa passagem é Jesus lendo o livro, que era antigamente o livro que eles usavam, e falando por que ele tinha vindo à Terra. E havia muita discussão na época se Jesus era mesmo o Messias. E Jesus, irmãos, ele veio na Terra para pregar as boas novas. Boas novas de quem? As boas novas do reino de Deus. Para dizer a todos: eu sou o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e estou usando o meu poder para consertar tudo aquilo que o pecado arruinou. Nós sabemos lá que teve a história do pecado, né, que arruinou com tudo. Porque Deus criou para ter um plano perfeito, mas o pecado ele destruiu tudo. E Jesus veio para consertar isso. E uma das mensagens que ele fala aqui é que quando as coisas são trazidas de volta sobre o domínio e autoridade de Cristo, elas são restauradas à saúde, à beleza e à liberdade. Nós vemos aí, e nós vamos estudar aqui ao longo dos capítulos do livro, que você pode até olhar, às vezes, uma pessoa que é mais pobre, assim, e vocês vão entender o conceito mais logo, você vê que falta alguma coisa na vida dela. A pobreza dela, às vezes, ali não é só a pobreza material. Falta algo, e falta ela conhecer a Jesus na vida dela. E quem que vai fazer com que ela conheça Jesus na vida dela? Somos nós, não é verdade? Muitos falam assim: Jesus veio na Terra para quê? Ele veio para morrer naquela cruz e para salvar os meus pecados e os seus. Verdade ou mentira? Verdade, não é? Mas, principalmente, Jesus veio à Terra para restabelecer um relacionamento correto com tudo que ele criou. E à medida que tem esse relacionamento correto entre a pessoa e Cristo, tudo fica perfeito. Então nós precisamos fazer com que as pessoas enxerguem esse relacionamento, com que a pessoa entenda esse verdadeiro relacionamento que ela precisa ter com Cristo. Uma outra historinha que ele conta aqui, um dos autores do livro, é que ele indo à noite orar e a filha dele orou, pedindo para Deus assim: para Jesus voltar, Papai do céu, volte logo, porque a terra tem muitos dodóis. E a oração dela era que Jesus voltasse logo. E ele, parafraseando e na verdade dando a referência, venha e faça o teu reino, Senhor, na terra. E esse era o desejo daquela criancinha que ainda tão pequenininha tinha entendido a essência, que nós precisamos entregar a nossa vida ao reino de Deus. E outras coisas interessantes que ele fala aqui. Jesus, falando novamente, né? Jesus é realmente o Messias? Ao longo da história, das passagens aqui, nós vemos essa dúvida que surgiu no meio do povo, né? Realmente é ele o Messias? E uma abordagem que ele trata aqui é até mesmo João Batista, que veio, preparou todo o caminho, e parece que lá quando ele estava para ser com a cabeça decapitada, né? Lá quando ele estava prestes a morrer, ele pediu que enviasse 2 discípulos para perguntar a Jesus se era ele mesmo o Messias ou ele deveria aguardar outro. Vamos abrir lá em Lucas 7,19. Todas essas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou-lhes ao Senhor para perguntar: És tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista envia-nos para te perguntar: És tu aquele que está para vir ou esperaremos outro?
Naquela mesma hora curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos, de espíritos malignos e deu vistas a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: Ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-lhe o evangelho. É interessante quando ele faz a menção aqui que João não esperava essa resposta, né? Ele estava esperando assim que Jesus, com todo aquele poder dele, fosse lá e impedisse ele de sofrer qualquer mal, né? Que perdesse a sua vida ali. Ele estava esperando uma outra resposta. Mas Jesus fala isso. Fala para esses dois discípulos: olha, volta lá e fala para João o que você vistes e o que ouvistes. E fala essa passagem aqui. E outra coisa interessante que ele fala é que Jesus poderia ter respondido de várias outras formas. Jesus poderia ter falado: nossa, eu nasci em Belém. Jesus poderia ter ressaltado o conhecimento, o poder que ele tem, embora fosse homem, né? Mas o conhecimento que ele tinha das Escrituras. Um outro episódio que ele fala que o autor fala assim que Jesus poderia ter respondido, era para falar assim: João Batista, você não lembra quando o Espírito Santo desceu sobre nós? Então, assim, são episódios que Jesus poderia ter usado para responder a João aquilo que ele havia perguntado. E nessa resposta, quando Jesus fala assim: Ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes, os cegos veem, os coxos andam, leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-lhe o evangelho. Ele quis dizer para João assim: João, a sua carreira não foi em vão. Eu vim para que essas pessoas tivessem vida, eu vim para que os mortos fossem ressuscitados. E a sua vinda, o seu trabalho, todo o seu esforço não foi em vão. E isso traz uma paz para João, para entender que aquele realmente era o Messias. E outra coisa que ele destaca aqui é o quanto seria inútil se Jesus viesse aqui na Terra e, ao invés de fazer os milagres que ele fez, se ele só falasse. Jesus, ele nos deu exemplo. Ele curou os cegos. Nós vemos aí na Bíblia diversos exemplos das curas e milagres que Jesus fez, para que as pessoas pudessem o quê? Crer nele, não é verdade? Jesus pregou as boas novas e nos mostrou as boas novas. Qual que era a missão de Cristo? Não era trazer as boas novas? Então nós, como igreja, precisamos trazer as boas novas para todos. Outra pergunta que o primeiro capítulo aborda é: por qual pecado específico a Israel do Antigo Testamento foi enviado ao cativeiro? Israel do Egito, ele foi levado ao cativeiro por quê? Porque ele desobedeceu a Deus. Mas nós precisamos ir mais adiante, não é só uma desobediência. Lá, ele menciona aqui, na Bíblia fala também, que eles foram se esquecendo. Deus deu muitos ensinamentos para que o povo de Israel cuidasse dos pobres. Só que eles foram esquecendo disso, eles foram levando a vida e deixando a vida seguir sem cumprir um dos mandamentos que o Senhor tinha ordenado. E aí aqui o livro, ele menciona vários versículos bíblicos que falam disso. E as pessoas precisavam olhar para o povo de Israel e falar assim: nossa, uau, esse povo é diferente. Não vejo a hora de conhecer o rei deles. Já pensou, irmão, se as pessoas lá fora olhassem para nós e falassem: nossa, como essa pessoa é diferente. Eu quero conhecer o rei dela. Eu quero conhecer o rei dele. Deus deu a Moisés numerosos mandamentos instruindo a cuidar dos pobres. Mas eles fecharam os ouvidos, não ouviram a voz de Deus. E Deus mandou o povo de Israel para o cativeiro. E ele faz uma referência aqui triste e que dá para trazer para a nossa realidade de hoje. Israel, ele fazia uma devoção, ela dava as ofertas, tinha uma adoração a Deus, mas aquela adoração não era sincera, não era verdadeira. Hoje, irmãos, não adianta, você pode ser, e às vezes até eu comento muito
o Theo comenta comigo, né? Ou eu, e a gente conversa às vezes. Às vezes a gente pode vir num culto de terça, num culto de quinta, num culto de domingo, mas ainda falta algo. Nós precisamos alcançar as pessoas lá fora. E às vezes esse vir no automático, só vir à igreja e adorar a Deus dessa forma, Deus pode estar enojando de nós. Porque às vezes nós estamos fazendo tão no automático e nós não estamos cumprindo a principal missão que o Senhor deixou para nós. Pregar as boas novas. Nós precisamos pregar as boas novas, irmãos. E esse livro ele vai nos ajudar a como pregar essas boas novas do Senhor. Precisamos ajudar essas pessoas a soltar as correntes da injustiça. Precisamos, irmãos, gastar tempos com os famintos. Quantos projetos nós não iniciamos aqui na igreja e nós deixamos morrer por falta de tempo, né? Porque nós tivemos outros a fazer, e eu falo por mim mesmo, não estou julgando aqui não. Mas nós precisamos criar projetos e fazer com que as pessoas lá fora vejam as boas novas do Senhor. Precisamos anunciar a Cristo não só em palavras, não só em dizer, Cristo é isso, Cristo fez isso. Não, mas nós precisamos fazer com que essas pessoas vejam esse poder de Cristo. E esse livro ele nos instiga a isso. Para concluir, irmãos, as pessoas precisam olhar para a igreja e ver a própria personificação de Cristo. Elas precisam olhar para mim e enxergar Cristo em mim. Precisam olhar para Juliette e enxergar Cristo na Juliette. Precisam olhar para essa igreja e falar, olha, eu quero conhecer esse Cristo. Então, na verdade, aqui um desafio, né? É um desafio. Mas a igreja, ela precisa personificar a Cristo. Ela precisa espelhar Cristo. Então, onde você estiver, você precisa espelhar a Cristo. Qual que é o papel da igreja, então? Encarnar Cristo Jesus, fazendo o que Ele fez e continuar fazendo o que Ele fez. E outro versículo que nós temos na Bíblia muito importante é que Deus fala que nós faríamos coisas muito maiores, né? Cadê essas coisas maiores? Às vezes nós nos limitamos e não fazemos nem o mínimo. Às vezes nós falamos assim, tem o fulano, tem o ciclano, mas não, Deus vai cobrar de nós. Deus vai cobrar de mim e vai cobrar de você. Então, reflitam sobre isso e eu vou ler de novo para encerrar de vez. Então Jesus lhes respondeu, ide, anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres anuncia-lhes o Evangelho. Amém, irmãos. Eu agradeço a oportunidade e que possamos ouvir ainda mais a palavra do Senhor. Obrigada.